a dispersão de retornos de fundos imobiliários ela é muito menor do que a dispersão de retornos em ações. Né? Então, se você pegar os 10 melhores fundos em termos de performance e os 10 piores fundos imobiliários no ano, a distância ela existe, mas não é tão grande quanto se você pegar as 10 melhores ações, tem ação que triplica, ação que duplica e tem ação que cai 90%. Né? Isso é muito mais raro acontecer com ações, principalmente agora que os fundos estão ficando grandes. Né? Quando os fundos eram menores e tal, até tinha uma questão mais binária, né? Ou está alugado ou não está alugado, e daí o fundo subia ou caía. Mas conforme os fundos vão ficando parrudos, grandes, e no Brasil tem uma restrição de alavancagem grande, que a Mafê pode até depois falar, então tem menos espaço para fazer besteiras em fundos imobiliários. Então o que eu quis dizer é que não existe o Steve Jobs dos fundos imobiliários. O que eu quis dizer com isso? Que não existe uma grande multiplicação em pouco tempo. A Apple, na gestão de Steve Jobs, multiplicou por mais de 100 vezes em poucos anos. Eu não conheço nenhum fundo imobiliário que multiplicou por 100 vezes e acho que talvez nunca vá conhecer na minha vida. Né? Porque não é da dinâmica dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários têm muitos ativos tangíveis e para crescer tem que investir coisa que eles não podem, né? Eles têm que distribuir boa parte dos ganhos na forma de dividendos. Por outro lado, também não dá para fazer o que foi feito com a Petrobras alguns anos atrás, né? Que o conselho determina que, sei lá, vão fazer aqui a construção de uma refinaria que custa 10 vezes o orçado. Por que não dá? Porque os fundos são obrigados a pagar tudo que eles ganham na forma de dividendos. Então, os fundos imobiliários, não dá para fazer muita besteira, porque a alocação de capital, quem faz é o cotista. É ele que recebe os dividendos e ele que faz as besteiras dele, não o gestor. Então, onde que eu quis chegar com essa minha apresentação? Que não existe um Steve Jobs, ou seja, não existe um gestor capaz de multiplicar por 100 o capital. Por outro lado, também não existe um Ike Batista, né? Não dá para, é muito difícil você ter uma destruição completa do patrimônio. Os fundos imobiliários eles tendem a valorizar um pouquinho ali, se você somar a distribuição de dividendos e também a valorização das cotas, tende a acompanhar ali uns 6, 7, 8% ao ano de renda real, que é ótimo. A bolsa de maior valorização dos últimos 100 anos foi a Bolsa da Austrália. Né? Tem um estudo aí, depois vocês podem procurar, chamado Triumph of the Optimists, né? Triunfo dos Otimistas. Vocês vão ver que a Bolsa da Austrália valorizou 7% real ao ano e dá para comprar vários fundos que estão pagando esse tipo de taxa hoje no Brasil. Então, eu acho que os fundos eles estão desenhados para entregar uma rentabilidade boa e com risco tolerável e com pouca margem de criação astronômica de valor e de destruição astronômica de valor também. Né? Então, é quase que andar de bicicleta com rodinha, assim, não dá para acelerar muito, mas também não dá para capotar. Interessante. Para quem é iniciante, então, na renda variável, é o melhor dos mundos, não? Eu acho que o início na renda variável através de fundos imobiliários deveria ser muito considerado e eu estimulo bastante, porque os fundos imobiliários eu acho que eles têm alguns fatores que tornam essa introdução ao mercado de renda variável interessante. Primeiro, a volatilidade deles é menor. Né? A volatilidade dos fundos imobiliários, eu só mostrei naquela minha apresentação no nosso evento, ela é cerca de um terço da volatilidade do Ibovespa. Né? Então, é meio nadar no raso, né? Não tem grande volatilidade nos fundos imobiliários. Além disso, acho que eles têm uma função educativa, que é o dividendo mensal ali, ele é muito educativo. Acho que as pessoas elas aprendem a olhar mais os fundamentos, ficarem menos buscando aqueles ganhos de curto prazo que eu acho que matam muitos investidores na bolsa. Né? Então, eu acho que os fundos imobiliários eles são uma das melhores formas de se introduzir um indivíduo à renda variável.